Nós vamos iniciar mais um estudo da série André Luiz, temas dos livros de André Luiz. Nós estamos na parte 24, em que nós destacamos alguns assuntos importantes, relevantes dos livros, dos capítulos da série André Luiz, a fim de que possamos alcançar a autossuperação, alcançarmos a autoiluminação, porque a tarefa maior das nossas vidas, a finalidade da nossa encarnação é a busca da perfeição, conforme dito pela questão 132 do Livro dos Espíritos. Que a finalidade da vida é a busca da encarnação. E hoje nós temos, na parte 24, no slide que os amigos estão acompanhando, o livro, o primeiro retângulo, livro Ação e Reação, capítulo 7º, de nome Conversação Preciosa. E o assunto, existem diversos assuntos, e nós destacamos para hoje, neste capítulo 7º, circunstâncias reflexas. É um tema muito interessante, porque, na realidade, é um diálogo do ministro Sânzio, que se apresenta na Mansão Paz. Esta Mansão Paz, ela é relatada neste livro, Ação-Reação, psicografia de Chico Xavier, e os instrutores, como Druso e Silas, eles cuidam deste ambiente, desta Mansão Paz, que recebem os irmãos que vivem nos charcos, nos pântanos, nas regiões sombrias do umbral, a fim de que eles possam ser tratados, recuperados e reingressados na reencarnação, nas encarnações, com o intuito de desenvolverem a renovação do espírito. E este assunto, circunstâncias reflexas, segundo Sânzio, diz respeito, este tema, este assunto, os chamados gatilhos, em que pessoas, cenários, fatos, situações, localidades provocam em nós, de alguma forma, estas circunstâncias, visitas aos nossos inconscientes. Essas circunstâncias provocam em nós um retorno ao passado, em que nós vivemos experiências diversas, com outros nomes, com outras personalidades, com outras características. Mas sabemos que algumas experiências que nós deixamos no passado, elas ainda tentam se atualizar quando estas experiências são salutares, positivas. Nós devemos permitir que elas aconteçam no momento presente, quando elas estão ajustadas, estas personalidades, estes hábitos, estes condicionamentos, se eles estão ajustados às leis divinas, nós podemos permitir que elas aconteçam em nós aqui e agora. Porque são qualidades importantes, como a paciência, como o equilíbrio espiritual. Pois não, Paulo? Paulo levantou a mãozinha, fica à vontade, Paulo. Carneiro, Pois não? uma pergunta, né? Nesse caso, essas circunstâncias do passado que você lembra agora no presente, da própria personalidade, isso poderia estar ligado a você descobrir no passado causas de transtornos que você vive hoje, poderia dizer assim? Sim, perfeito, perfeito. Os transtornos que nós vivemos hoje têm vínculos com este passado
de algumas vidas, ou de uma única vida do passado, ou de qualquer maneira, esses distúrbios que geraram os efeitos de hoje, que se projetaram na vida presente, são as origens. Eis aí a origem, talvez, de um dilema pessoal, de um problema psicológico, ou talvez de hábitos nocivos, venenosos na vida presente. Então, a pergunta do Paulo tem um conteúdo sábio, é um conteúdo muito interessante, a sua pergunta, Paulo, porque nós sabemos que a reencarnação ela esclarece muito várias situações do nosso passado. Mas esse aspecto é o chamado aspecto negativo, em que eu tenho um passado de equívoco, e ele tenta esse passado, através de hábitos, condicionamentos, se apresentarem em tempo presente. Mas como é que esses hábitos se apresentam no tempo presente? Aí são chamados gatilhos, esses gatilhos são provocados pelas circunstâncias, que podem ser pessoas que nós estamos conhecendo, ou podem ser fatos, desafios pessoais. O nosso emocional se abala com muita facilidade diante de um desafio em que teremos que provar, expiar as nossas potencialidades espirituais, as nossas virtudes ou as nossas circunstâncias. Mas é interessante que esta circunstância que provoca o passado, na realidade, estas situações ocorrem porque devemos conter. Nem tudo que ocorreu no passado pode se apresentar em tempo presente, porque existem situações chamadas arrastamentos, tendências, que não podem se apresentar em tempo presente, porque esses arrastamentos, essas tendências, elas podem desencadear violações às leis divinas. Então, se eu tenho uma tendência do passado a ser prepotente, ao chegar no poder no presente, isto é, no passado eu fui prepotente, na vida presente eu chego ao poder, há uma grande tendência, probabilidade de eu continuar sendo prepotente. Por isso que é importante a reforma íntima, a transformação moral, espiritual e intelectual, para que eu possa evitar essa faceta em mim que está no passado. Essa faceta não pode se apresentar porque ela é imperfeita, ela é tendenciosa e eu preciso superar esta faceta em mim, que ela está no inconsciente. Mas, se porventura eu não estudo a vida, eu não tenho a preocupação de evangelizar o meu espírito, ainda estou distraído, estou disperso e não desperto, a probabilidade de eu errar é muito. E, diante disso, por ser invigilante, eu vou permitir, de forma invigilante, que esse meu passado, com as minhas rebeldias, com o meu velho temperamento difícil, vão acontecer, e aí eu acabo dando naturalidade à enfermidade que ainda existe em mim. Por isso que é importante fundamentarmos essas chamadas circunstâncias reflexas, isto é, uma situação de hoje provoca em mim o retorno para o passado. Por isso que é reflexas. Eu volto para o passado emocionalmente. E ao voltar para o passado, eu posso, neste gatilho, eu posso trazer para o presente, eu posso vincular, atualizar esse meu passado em tempos atuais, comportamentos perigosos, venenosos. Diante disso, eu vou pedir para a Norma ler, por gentileza, a questão 132 do Livro dos Espíritos, a fim de que possamos fundamentar essa primeira parte do nosso estudo. Estamos estudando o primeiro retângulo, livro Ação-Reação, o assunto segue a seta, circunstâncias reflexos do capítulo 7º, Conversação Preciosa. E a questão 132 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta
qual é a finalidade da encarnação? É próximo disso a pergunta. E a resposta, uma parte dela, que a Norma vai ler, diz o seguinte, que a finalidade da encarnação é a busca da perfeição. Para alguns, expiação. Para outros, missão. Então, a vida tem uma finalidade. Então, eu preciso dar um sentido, uma finalidade à minha vida, para que eu venha evitar esse joguete das circunstâncias. Um dia eu estou triste, outro dia eu estou alegre. Eu estou muito oscilante. Eu preciso me tornar constante, como assim é a luz que brilha. Assim é a orientação do Evangelho. Brilhe vossa luz. A luz do Mestre, ela é constante. Ela não oscila. Ela não acende e não apaga. Não, ela não tem esses movimentos oscilantes. A luz do Mestre, que ele nos convidou, brilhe vossa luz. Devemos ser constantes na busca do conhecimento superior. Você pode ler, Norma, por gentileza? Pois não, querido. Do capítulo 2º do Livro dos Espíritos, da encarnação dos espíritos, objetivo da encarnação. Questão 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Responde a espiritualidade. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Agradeço, Norma, pela sua leitura, muito agradecido. Conforme os amigos e as amigas vão perceber na resposta, que a vida tem uma finalidade. Quando nós estudamos a nossa doutrina espírita, ou espiritualismo, ou Evangelho do Senhor Jesus, ou cristianismo primitivo, nós estamos aprendendo a viver, não somente existir. Existir é quase uma atitude instintiva, biológica. Mas quando estudamos a vida, nós saímos da mera existência biológica e começamos a viver a vida que Jesus nos convidou, segundo o Evangelho de João. Jesus assim falou no Evangelho de João: vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então, precisamos transitar da mera existência, de uma relação puramente corporal. Tem sua importância a relação corporal, porque é a nossa escola da vida. Mas devemos sempre alcançar a vida no sentido da natureza espiritual. A vida no espírito, não somente no corpo. Porque se eu vivo para o corpo, ainda estou na existência. E a existência corporal, ela é transitória. Então, não posso valorizar somente o transitório, porque o transitório fica aqui. Agora, o eterno é a nossa natureza espiritual, e onde há vida. E em Cristo, a vida passa a ter abundância. Vamos agora para o segundo retângulo, livro Missionários da Luz, capítulo 12, Preparação de Experiências. Todos estes livros, que nós estamos hoje estudando na parte 24 dos temas dos livros de André Luiz, foram psicografados por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo mentor espiritual André Luiz. E, nesse segundo retângulo, temos o livro Missionário da Luz, capítulo 12, e o assunto em destaque, existem outros assuntos,
o assunto é justamente esse: boas preocupações. Esta expressão, boas preocupações, é uma expressão do mentor espiritual Manassés, de nome Manassés. Ele atua na vida espiritual, na colônia espiritual Nosso Lar, no Ministério de Regeneração, no complexo hospitalar, essencialmente no setor de pavilhão de desenhos, em que o Manassés e demais mentores espirituais organizam as reencarnações, o chamado planejamento encarnatório, em que o Manassés está explicando para o André Luiz que um dos reencarnantes, chamado Silvério, ele vai entrar na nossa dimensão física através do nascimento, através do ventre materno, e ele terá, naturalmente, os limites físicos, a fim de que ele possa cultivar as boas preocupações. É um assunto muito envolvente, porque vocês estão percebendo que boas preocupações, como assim? Preocupação é coisa boa? Então, a própria expressão em nosso mundo terráqueo, em nosso mundo de provas e expiações, gera em nós algo assim desconfortante. Não é verdade, meus amigos e minhas amigas? Como é que pode preocupações serem coisas boas? Então, diante disso, o nosso Manassés explica o porquê que essas preocupações, essas boas preocupações, podem nos ajudar. Porque nós ainda estamos infantilizados, ainda estamos vivendo, digamos assim, mais para a miragem da vida do que o que é real. Nós valorizamos mais o mundo das aparências do que o mundo essencial. Aliás, o Jung, num dos livros da Joana de Ângeles, Psicografia de Edivaldo, Jung fala algo muito profundo. Diz o seguinte: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então, quando o teu olhar está para dentro de si mesmo, há um despertamento. Você sai daquele olhar do mundo externo, em que existem os sonhos, são legítimos, essas buscas, mas sonho ou sonhar é um mundo abstrato. O despertamento interno é um mundo real. Porque quando você desperta, você alcança o mundo das realidades eternas, o mundo das realidades espirituais. E o Manassés, ao dizer boas preocupações, ele está convidando todos nós que possamos olhar para dentro. Isto é, essas boas preocupações, elas vão gerar em nós o despertamento da nossa natureza espiritual. Eu sou espírito. E é interessante que o Manassés, ao dizer isso para o André Luiz, ele estava explicando que o Silvério, que vai reencarnar, ele terá problemas de saúde, ele terá problemas na sua perna, ele terá um limite físico. Mas por que ele terá esse limite físico? É claro que estão no setor de planejamento reencarnatório, há um planejamento para a sua vida carnal, e o nosso Silvério, ele necessita de um limite. Por que ele precisa do limite? Porque numa vida anterior ele abusou, ele errou, se equivocou, ele utilizou da sedução e acabou se envolvendo nos arrastamentos das paixões. E nesta nova encarnação, ele aceitou esse limite físico. Mas por quê? Para que ele tenha a boa preocupação do espírito que ele é. Essas boas preocupações vão provocar no Silvério, pelo menos em tese, a busca da espiritualidade. Se eu tenho um limite, eu tenho que buscar o ilimitado, isto é, eu tenho que buscar o plano B, as soluções da minha vida. Se eu tenho as preocupações, eu devo me ocupar com aquilo que vai dar certo. Se eu tenho uma ocupação mental no caminho do bem, essas preocupações, elas passam a ter valores relativos, não absolutos.
E uma vez que você procura definir a sua vida nas bases do Evangelho do Senhor Jesus, tudo muda. Porque a preocupação em Cristo é justamente o aperfeiçoamento do espírito. Em Cristo, as preocupações, elas ganham valores espirituais. Isto é, naquela derrota que eu cogitei que eu estava vivendo, uma derrota, um insucesso da vida, em Cristo eu estava sendo vitorioso, porque o meu espírito estava sobrepondo, vencendo a matéria, as tendências. E o próprio Mestre fala isso no seu Evangelho. A lógica do Cristo é muito profunda, semelhante a esta. Boas preocupações. Porque preocupações no nosso mundo aqui não são coisas boas. Vocês concordam? Preocupações sendo coisas boas é um papo realmente que você não vai conseguir ter muitos amigos ao conversar esse tipo de tema. Mas para o mundo superior, e essencialmente no Evangelho do Senhor Jesus, existe uma lógica inversa, que não é a lógica do mundo. Jesus falou: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Olha que interessante. Jesus falou no seu Evangelho: quem quiser salvar a sua vida, isto é, se você quer salvar a sua vida do ponto de vista do Cristo, você a perderá. Mas perder o quê? Perder as imperfeições, perder as inquietudes com as coisas que passam. Então, na lógica do Cristo, perder no mundo é ganhar com Cristo. Ser o último é ser exaltado no Cristo. Talvez ser o primeiro nesse mundo pode ser humilhado após morte na pátria espiritual. Então, devemos entender a lógica do Cristo. Pois não, Paulo, tu levantou a mãozinha, fica à vontade. Oi, Carnélio. Opa! Estava falando aí, a palavra pré significa anterior, antes. Ocupação. Isso. Então, é ocupar antes. E aí eu estou gerando o quê? Ansiedade. Quando eu não sei usar esse tempo da pré-ocupação. Agora, quando eu estou com a mente dirigida, como você falou, para a evolução, com os conhecimentos do Evangelho de Jesus e outros mais, na realidade, a minha preocupação vira planejamento, que é exatamente o que esse irmão fazia, né? Ele tem, né, de ter espírito, de como o espírito iria encarnar, aí a preocupação passa a ser boa. Acredito que isso por aí. Planejamento, né? Ele está planejando a vida futura dele, ele tinha sempre uma meta a atingir, talvez. Todos nós temos uma meta a atingir. E aí, a meta não cumprida, ele volta atrás, está sempre comparando o que ele faz com aquilo que ele planejou. E aí, meio caminho andado, como se diz na prática, né? As coisas darem certo. É isso aí, Paulinho. Obrigado aí pelo belo acréscimo. Então, o Paulo realmente lembrou a pré-ocupação, porque nesse momento da nossa vida física, corporal, devemos nos ocupar com um planejamento voltado, é claro, com os valores da vida superior, da vida maior. E quando as nossas ocupações são elas puramente materiais, claro, nós estamos encarnados, precisamos transitar por este ambiente. Então, é natural a preocupação da vida material, mas é uma preocupação relativa. Ela não pode ser de valor absoluto. Ela não pode ser um fatalismo. Ela tem que ser um meio, um processo que tem um propósito. Se a nossa preocupação ela for absoluta, um fatalismo, nós estamos valorizando a vida efêmera, a vida transitória, e esquecendo a vida essencial, que é a vida espiritual. Existe até um conto na Índia, que é interessante, essas
ocupações que nós damos de forma excessiva ao mundo transitório. Então, existe um conto da Índia que o homem ele resolveu visitar um guru. E ele, ao visitar o guru, ele resolveu levar várias coisas, né? Ele levou um caminhão das suas posses, porque ele queria, naturalmente, residir, morar próximo daquela aldeia na Índia que tinha aquele guru, um sábio. E ele até, com um caminhão, transportando vários bens, ele foi até lá o guru, estacionou o caminhão com seus bens e foi a pé na aldeia e subiu a montanha. Chegando lá, ele viu uma choupana, uma cabana muito simples, muito humilde, e viu o sábio. Se apresentou o sábio e esse homem perguntou, Guru, Lama, por que o senhor não tem nada? Só tem uma cabana aqui. Por que o senhor não tem nenhum objeto lhe auxiliando? Aí o Lama ficou em silêncio, olhando para ele. Mesmo assim, o homem insistiu na indagação. Falou o seguinte, eu não entendo, porque eu tenho vários bens e eu estou passando por aqui com o meu caminhão, mas eu estou transitando, eu estou passando por aqui. Então, é natural que, no momento, na minha casa não tenha nada, mas eu vou levar tudo para a minha nova casa, que eu vou morar próximo do senhor. Aí o sábio abriu os olhos, olhou para ele e dizia o seguinte, você está de passagem aqui como turista. Aí ele falou, sim. Aí o sábio falou, eu também. Então, a coisa é sutil. Nós estamos passando por aqui. Nós estamos transitando. Os irmãos mais velhos já descobriram isso. Tanto é que eles optaram pelo o indispensável, o suficiente, o necessário. Mas essas boas preocupações, elas são importantes porque ocupam as nossas mentes para que possamos dar o valor e atenção, o que é necessário, o que importa. E para a nossa formação espiritual, o importante é sabermos que nós temos postulados da nossa doutrina espírita. Um desses postulados é justamente o perispírito. O perispírito, ele é o instrumento para o espírito e necessita, digamos assim, ao encarnar, o reencarnante ele tem um perispírito que vai receber a forma física, e nesse perispírito existem esses planejamentos reencarnatórios. E estas boas preocupações, uma vez que você consegue conciliar essas boas preocupações com o teu corpo espiritual, com o teu perispírito, você já entende que as origens de algumas enfermidades, limites físicos, situações emocionais, elas se encontram nos arquivos do perispírito. Isso lhe dá, naturalmente, uma dimensão da complexidade que nós vivemos. Então, evita de você achar que tudo é o acaso. Evita-se de você cogitar que a vida não tem sentido, porque tem um corpo espiritual que está, naturalmente, arquivando tudo. Eu até vou pedir para a Norma ler, por gentileza, a questão 135, que fala do perispírito. Allan Kardec indaga e o mundo espiritual responde. Na questão 135 é sequente, mas a 135 já basta, que fala que é um fluido intermediário, que é de natureza sem material, perispírito. É importante sempre fixarmos esse estudo do perispírito em nossas almas, em nossa mente, para que possamos entender que nós temos uma natureza espiritual. Nós temos um vestimento importante para a nossa eternidade. Então, o perispírito, segundo a questão 135, Allan Kardec pergunta e o mundo superior responde. Pois não, Norma? Carmélio, tem Oi. a 135 e a 135A. Para ler as duas ou só a 135? As duas, por gentileza. Obrigado. Tá as bom, duas. querido, tá bom. Muito obrigado. Então, parte 2ª, capítulo 2, da encarnação dos espíritos, subtítulo A Alma, questão 135. Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? A espiritualidade responde: há o laço que liga a alma ao corpo. 135A.
De que natureza é esse laço? Respondem os espíritos: semimaterial, isto é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. O homem é, portanto, considerações de Kardec, né? Formado de 3 partes essenciais. Primeira, o corpo ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma, o espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação. Terceiro, o princípio intermediário, ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Tais, num fruto, o germen, o perisperma e a casca. Muito agradecido, Norma. Muito agradecido. E, diante disso, segundo as palavras de leitura da nossa amiga Norma, o perispírito tem uma natureza semimaterial, é um laço intermediário. Então, existem estas complexidades, esta vestimenta que é o perispírito, para que possamos ter, pouco a pouco, esta intimidade da nossa natureza eterna. O perispírito significa que somos eternos, então devemos nos habituar com a nossa imortalidade. E o perispírito é uma prova que somos imortais. Vamos agora para o livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 25, é o próximo retângulo, terceiro, de cima para baixo, capítulo 25, em torno da fixação mental. O assunto de destaque é a estagnação da vida mental, a estagnação da vida mental. E é interessante que este tema da fixação mental, nós temos algumas ideias que elas, quando são ideias compatíveis com o Evangelho do Mestre Jesus, são ideias que vão gerar em nós uma harmonização mental. Mas se estas ideias elas são nocivas, venenosas, são distúrbios que incomodam e geram desarmonias à nossa vida íntima, elas são classificadas como estagnações da vida mental, porque tem pensamentos, ideias que nos acompanham que são verdadeiras estagnações da nossa vida psíquica, digamos assim, e precisamos tomar um certo cuidado para que possamos viver com um equilíbrio relativo, que qualquer ideia refratária, qualquer ideia contrária à harmonia da boa nova, às leis divinas, a lei de causa e efeito, a lei de adoração, a lei do progresso, podem gerar em nós, essas ideias nocivas, uma certa paralisia emocional. Ficamos paralisados emocionalmente, não conseguimos exercitar as virtudes tão importantes para a nossa vida presente. E a estagnação da vida mental, ela é tão perigosa que ela pode desencadear em nós, durante a vida corpórea ou após a vida carnal, situações de deformidades perispirituais, deformidades no perispírito, como a licantropia. Existem espíritos no mundo astral inferior que têm forma de lobo. Eis aí a lenda do lobisomem, que é um fundo de verdade. Existe a estagnação da vida mental quando ela gera um padrão, há uma continuidade de dias, anos, vidas, estas estagnações da vida mental, que é a ociosidade, a ausência de fé, uma vida muito voltada ao materialismo,
ódio, vingança. Essas fixações mentais, elas resultam nesta estagnação. Conforme já dito, podem distorcer, deformar o perispírito. A licantropia, a forma de lobo. O ovoide, o espírito pode alcançar a forma ovoide, conforme uma previsão no livro Libertação, no capítulo Quadro Doloroso, existe ali uma irmã que está com 3 ovoides, André Luiz de Rubio, observam esta irmã com 3 ovoides acoplados no seu corpo espiritual, no seu perispírito, porque esses 3 ovoides, eles foram objetos, com aceitação destes, é claro, de hipnoses de espíritos malignos, espíritos sombrios das regiões do umbral. E estes irmãos já aceitarem estas hipnoses porque as suas mentes estavam estagnadas através de ódio, de vingança. E esta irmã, ao receber, ela está no umbral, está na região dos abismos, está estagnada ali, numa situação de alucinação, e os 3 ovoides estão vampirizando, estão se alimentando do tônus vital desta irmã já desencarnada. Mas por que ocorreu isso? Porque esta irmã, ela se estagnou, ela parou, ela viveu uma paralisia da sua própria rebeldia psicológica. Ela foi uma senhora de escravos e ela foi muito cruel com estes 3 irmãos. Eles desencarnaram, não perdoaram e resolveram viver a sua vingança a ponto de ganhar forma ovoide e foram acoplados no perispírito dessa irmã. Mas como é que nasceu isso? Como é que eles deformaram seus perispíritos? Justamente pela ausência de movimentos da fé, pela perseverança no caminho do bem, pela procura da leveza do amor em Cristo, que tornam todos nós mais leves, a tal ponto que possamos, simbolicamente dizendo, vivermos a beleza daquela passagem de Jesus, vocês vão lembrar, em que Jesus fala: observai os pássaros do céu, que não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas o Pai Celestial os alimenta. Então, esta beleza poética de Jesus, uma grande verdade, Jesus, ao iniciar dizendo que observai os pássaros do céu, vocês percebem a grandeza disso? Porque Jesus não falou pássaros que se encontram nos galhos, pássaros que se encontram nas rochas, nas colinas, nos pântanos. Não, Jesus falou pássaros do céu. E, simbolicamente dizendo, os pássaros do céu, que representam pessoas maduras, crescidas, espiritualmente dizendo, ao estar no céu, orçando voos no céu, esses pássaros, eles observam a vida na sua plenitude. Eles observam nas alturas da vida, onde se encontram os alimentos, a fonte para beber água, os caminhos que não geram riscos, isto é, pássaros do céu são aqueles que se elevam espiritualmente, mentalmente, a ponto de entender que a vida ela é muito maior do que as circunstâncias das nossas problemáticas temporárias, físicas, carnais. E uma vez que você é pássaro do céu, utilizando esse simbolismo belíssimo do Mestre Jesus, os pássaros do céu, você não tem estagnação, porque a estagnação só existe para aquele que tem asas para voar e não voa. Então, ele é bem semelhante às aves que têm uma preocupação única do alimento em terra, no alimento da superfície do planeta. As aves, existem aves que pouco voam, porque elas estão muito presas a uma necessidade puramente alimentar. Mas, então, elas vivem uma estagnação do seu potencial. Tem o potencial de voar, tem o potencial de alçar voos, mas negam este patrimônio
essa beleza de estar nas alturas. Então, elas estão estagnadas. Elas estão estagnadas. Agora, se essas aves, conseguem alçar voos e alcançam as alturas, elas desenvolvem grandes movimentos pela vida. A tal ponto que elas percebem, elas contemplam a beleza da vida na sua plenitude. Elas conseguem dimensionar soluções. Elas têm possibilidades para resolver vários dilemas pessoais. Elas não acreditam, as aves do céu, elas não acreditam na incerteza do amanhã, na incerteza do amanhã, porque elas já têm a certeza, elas possuem a certeza que a vida oferece fonte de água, alimentos, caminhos seguros. Mas por tudo isso, porque elas se encontram nas alturas. Pois não, Paulo? Então, essas árvores no céu seriam... Paulo, o áudio está um pouco abafado, Paulo. Melhorou? Alô? Agora melhorou, Paulo. Pois não. Oi, Carmelo. Você estava falando dessas árvores do céu e eu estava lembrando de Fernão Capelo Gaivota. Ah, que beleza. Seria por aí? Poxa, você gabaritou, cara. Pô, aí você já gabaritou. Mandou bem. Mandou bem, perfeito. Fernão Capelo Gaivota. Essas aves do céu, aquela ave que não se conformou de viver de forma rasteira, né? Procurou alçar voos e fez diferente. Isso mesmo. Paulo tem esse poder de síntese perfeito. Então, e nós sabemos que essa ave do céu que Jesus fala, observai os pássaros do céu. Percebem que os pássaros do céu, eles até podem pousar, digamos assim, num pântano, próximo de um lamaçal, para poder se alimentar. Mas a segurança desses pássaros é porque, numa primeira ameaça, seja um predador, ou aquele lamaçal do pântano podem respingar nas suas asas, mas essas aves do céu, elas estão tão seguras de si mesmas, porque há uma elevação mental, elas se elevaram a tal ponto de viver a confiabilidade em Cristo, que são símbolos que eu estou utilizando, que na primeira ameaça de um predador, se elas estão ali pousadas no pântano, se um predador, uma cobra, um jacaré, tentar alcançá-la, o que a ave faz? Ela se lança para o céu, ela volta para a sua origem. É assim que devemos agir. Numa ameaça dentro da gente, em nosso mundo mental, uma ameaça de uma incerteza do amanhã, ou uma ameaça externa que seremos provocados, devemos alçar voos para o céu, para o firmamento. Mas como assim alçar voos? A oração é uma forma de alçar voos. A meditação, a adoração a Cristo, as virtudes, a caridade, procurarmos as disciplinas espirituais, todos esses valores, você está alçando voos para que a tua mente fique acima das circunstâncias difíceis, expiatórias, provacionais. Então, sejamos aves do céu. Vamos agora para o último retângulo do livro Libertação, capítulo 7, quadro doloroso. Estamos aí já estudando esses temas já há uns 3 anos, 4 anos, e estamos aí procurando viver estes aprendizados da série André Luiz. E o livro Libertação também foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Esse capítulo, quadro doloroso, André Luiz e o mentor Rúbio, eles estão caminhando no ambiente do umbral, que fica esse ambiente, a geografia do umbral é uma geografia complexa, porque existem os abismos, os pântanos, os charcos, ambientes variados, e o André Luiz e Rúbio, eles estão caminhando
Eles até poderiam volitar, mas eles caminham porque o ambiente ali não comporta a levitação. Então, eles optaram de não volitarem, né? A volitação, eles optaram de caminhar, porque o ambiente ali, a psicosfera é muito pesada, as vibrações são pesadas, eles estão em pleno umbral. E eles percebem, naqueles ambientes, muitos irmãos imersos, mergulhados nos charcos, alguns em regiões de grutas, cavernas, que viveram aqui entre nós, e fica um alerta para todos nós, de procurarmos o Evangelho do Senhor Jesus. E esses irmãos viveram aqui, passaram pela nossa humanidade, ignorando a graciosidade da vida, fazendo pouco caso dos dons que a vida nos oferece, viver aqui como criminosos, homicidas, suicidas, deixar a vida material prejudicando a coletividade, e agora estão vivendo as expiações, os resgates espirituais. E o André Luiz e o Gúbio, eles percebem aquele cenário muito triste, e o nosso Gúbio explica para o André Luiz que esses irmãos que se encontram ali, naquelas regiões do umbral, eles estão vivendo as chamadas ruínas do próprio eu, conforme o assunto destacado. O que significa a ruína? As ruínas do próprio eu. O significado da ruína do próprio eu, digamos assim, é quando você não se ajusta às leis divinas, a lei do trabalho, a lei do progresso, ao não se ajustar às leis de equilíbrios que tocam todo o infinito de Deus, por exemplo, a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei da caridade, justiça, essas leis divinas, elas cuidam de todos nós. E quando nós não entendemos os mecanismos da vida, nós contrariamos estas leis, nos afastamos destas leis, e, pouco a pouco, o nosso eu, que é a vida consciente, o nosso eu, ele torna-se uma espécie de ruínas, porque eu não consigo me ajustar a uma vida em família. Eu abandono o lar para as aventuras das paixões. Eu não consigo ter uma rotina de trabalho. Eu abandono o ambiente do meu lar, do próprio trabalho. Eu ignoro a noção de hierarquia, eu ignoro essa noção de organização da vida humana. Então, quando eu vou vivendo essas experiências infelizes, eu vou prejudicando o equilíbrio da minha personalidade, eu vou desarmonizando a minha vida íntima e gero com isso as ruínas. E esses irmãos que se encontram nesses ambientes estão vivendo isso. Mas por que eles estão vivendo isso? Para que eles possam voltar para a realidade da vida espiritual, para que eles possam retornar o quadro de luta, as lutas, o bom combate de Paulo de Tarso. E quando eu nego as leis divinas, existe uma lei que ela tem uma expressão muito forte em nossa vida. Se eu estou defendendo o mal, se eu estou vivendo distúrbios emocionais e não me sinto nesse estado de cura, se eu estou ainda insistindo numa espécie de comportamento enganoso, sabotando a minha natureza espiritual, eu estou em ruínas do próprio eu. Então, há uma lei que vai cuidar de mim. Já que eu sou rebelde, uma lei vai cuidar de mim. Então, tem a chamada lei de destruição. Essa lei de destruição, ela vai atingir a minha pessoa, a minha vida íntima, conforme as minhas rebeldias. E tem uma questão muito interessante que eu vou pedir para a Norma ler, 731 do Livro dos Espíritos. Essa questão 731, que Allan Kardec pergunta, é próximo disso, por que o divino, o mundo superior, permite que os agentes de destruição possam alcançar
alguns irmãos que vivem no mal, né? É para justamente gerar um contrapeso do peso do mal que aquele indivíduo ou aquele grupo agem defendendo o mal, o chamado pensamento uniforme, né? Pensamento legião. Então, essa questão 631 é um verdadeiro remédio severo, enérgico. Se nós agirmos no mal, virão as doenças. Se nós contrariarmos as leis que harmonizam o universo, seremos educados de forma compulsória, imposta pela lei de destruição. E com isso, essa questão 631, ela nos dá com muita clareza, ela torna-se patente, claro, que Deus é onipresente, onisciente. Pode ler, Norma, por gentileza? Pois não. Capítulo 6 da Lei de Destruição, questão 731. Porque, ao lado dos meios de conservação, colocou a natureza os agentes de destruição? Resposta dos espíritos. É o remédio ao lado do mal. Já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Obrigado, Norma. Vocês perceberam essa resposta, como ela é forte? Como que ela tem um conteúdo educacional mais forte? O que quer dizer o seguinte, a quem está agindo no mal, em todos os níveis, existe um mal por omissão, existe atitude maléfica pela rebeldia. Então, naturalmente, o onipresente, o onisciente, a causa inteligente que é Deus, vai gerar em nós mecanismos dos agentes de destruição, que são as doenças, as enfermidades, as circunstâncias de acidentes. Mas por que isso? Diante do peso que eu sou para o universo. Eu não posso ser um peso para o universo. Eu devo viver justamente o oposto do peso, a leveza. E na leveza, nós temos a consagração da passagem de Jesus, que o mestre assim falou. O vento sopra aonde ele quer. Você até ouve os seus ruídos, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasceu do Espírito. Isto é, se você ganha leveza, você não é um peso. Se você não é peso, você ganha uma leveza. E se você ganha leveza em Cristo, você é semelhante ao vento, em que gera um certo frescor, está sempre suavizando o calor das nossas vidas. Você passa a ter um valor para Deus. Você é amado, você é querido. Você já é um pouco do Cristo. É isso, meus irmãos. Finalizando mais um estudo da série André Luiz.